A gente parou aqui mais ou menos, né? Na última aula, a gente tinha esse exemplo aqui para transcrever um texto em lógica e teve uma tarefa, né? Então, isso aqui eu vou deixar para fazer depois, certo? Porque essa questão aqui era para ela estar lá embaixo. É que pelo jeito que a frase está aí, ela deveria ser feita com operadores relacionais. Vamos então continuar com operadores relacionais e depois lembrar aqui, quando terminar operadores relacionais, para a gente voltar com esse exemplo, né? Exemplo 1. Vou apresentar os operadores relacionais. O primeiro deles é o maior que, né? Ou simplesmente maior. Fechar aqui o negrito, né? Um exemplo simples, eu posso dizer que A igual a 5, B igual a 2, print A maior que B. Eu tô verificando, né? A maior que B. Ele vai dizer que é verdadeiro, né? Porque o A é 5 e o B é 2. E se eu fizer o contrário, né? Eu vou pegar isso aqui, copiar e colar. Isso é falso, né? Porque essa proposição aqui, A maior que B, é falso. Porque A é 2 e B é 5. Depois a gente tem um menor que A é igual a 5, B igual a 2. Print A menor que B, falso, né? E se a gente inverter aqui, né? Botar 2 e 5. Nesse caso aqui vai ser verdadeiro, porque 2 é menor que 5, que também seria o quê? 5 maior que 2. 5 menor que 2, né? Nesse último caso aqui seria 2 menor que 5. 2 é menor que 5, verdadeiro, né? A gente tem a operação de igual, que é o igual a. Basicamente são dois iguais. A gente tem que botar dois iguais porque a gente já tem um operador de atribuição, que é um igual, né? Aí para diferenciar a gente bota dois iguais. O que eu vou fazer aqui? Eu vou botar A igual a 5, B igual a 2, botar resultado. Vai ser igual a igual a B. É uma proposição, né? Essa proposição aqui é verdadeira? Ele vai dizer se é verdadeiro ou falso, né? A gente testa aqui, né? Print. Botar aqui, né? A. E a gente bota aqui res, certo? A gente vem aqui. Ponto format. A igual a B igual a B. Res igual a res. Eu vou perguntar aqui. 5 igual a 2, falso. 5 não é igual a 2. O que eu vou fazer? Eu vou testar de novo aqui, só que eu vou tentar botar A igual a 2 e B igual a 2. Verificar. 2 é igual a 2? Verdadeiro. Então, esse sinal aqui de dois iguais, ele indica igualdade, né? Além disso, a gente tem o is, né? O is também funciona a mesma coisa. Tem o operador is, que significa é. Vou pegar esse aqui e trocar. Quando eu uso is, é a mesma coisa se eu fazer uma tradução literal, seria a mesma coisa que é, né? 2 é 2? É, porque 2 é 2, né? Eles são iguais. A gente tem também o operador diferente é esse aqui. Ou is not, né? Pode ser esse. Além desse, a gente tem operador não é. Os dois são equivalentes, correto? Is not. Mesma coisa aqui, vou dizer que A é igual a 5, B é igual a 2. Res igual a
A diferente de B. E aqui eu vou copiar, certo? No caso aqui seria é diferente de B. 5 é diferente de 2, verdadeiro, né? Eu posso fazer aquele mesmo exemplo, né? Vou botar aqui primeiro igual. 2 é diferente de 2, falso. Eu também posso utilizar o is not. Esse is not aqui, a tradução literal dele seria não é. 5 não é 2? Verdadeiro, né? Porque 5 não é 2. 5 é uma coisa e 2 é outra coisa. Agora se eu fizer o oposto, né? Botar os dois iguais aqui. 2 e 2. Aqui 2 não é 2 falso. Porque 2 é 2, né? Não existe um 2 diferente do outro 2. Pode até existir, né? Mas não nesse caso aqui, que eu defini os dois como inteiro. Depois disso aqui, a gente tem um menor ou igual a. Primeiro eu vou falar do maior ou igual a, pra ficar igual aqui o roteiro, certo? Maior ou igual a, que é basicamente isso aqui. Boto o maior primeiro e depois eu boto o igual. Bem simples. Vou copiar esse aqui. Mesma coisa aqui. Botar maior, maior ou igual. Maior ou igual a B. 2 é maior ou igual a 2, vamos ver. Verdadeiro, né? Porque o 2 é igual a 2. Então nessa condição aqui, ele tem que ser maior, maior ou igual. Agora eu vou testar outra coisa aqui. Botar 5, por exemplo, aqui. 5 e 2. 5 é maior ou igual a 2? Verdadeiro também, porque 5 é maior que 2. Agora eu vou botar uma condição que ele é fácil. Botar esse aqui igual a 3 e esse aqui igual a 2. 2 é maior ou igual a 3? Não, é falso. Porque 2 é menor que 3. Então ele não é nem maior nem igual. Da mesma forma que a gente tem um maior igual, a gente tem um menor igual. Menor ou igual a. Menor ou igual. Fechar aqui. No menor ou igual, segue a mesma lógica. Primeiro eu vou testar com esse aqui, foi o último que eu peguei, né? Vou botar primeiro o menor, depois o igual. Tem que escrever aqui, né? Menor ou igual. Corrigir, menor ou igual. Pronto. 2 é menor ou igual a 3? Verdadeiro. Agora eu vou fazer um outro teste. Vou pegar aqui e botar 2 e 2. 2 é menor ou igual a 2? Verdadeiro, né? Porque o 2 é igual a 2. Nesse caso aqui, o 2, nesse primeiro caso aqui, na célula 17, 2 era menor que 3. Agora aqui 2 é igual a 2. Por isso que dá verdadeiro. No último caso aqui, vou botar 5 e 2. Nesse caso aqui, 5 é menor ou igual a 2? Falso. Observe que o resultado sempre dá verdadeiro ou falso. É como se fosse um teste, né? Você está fazendo um teste aqui, verificando se é maior ou igual, se é maior, se é menor, se aquele valor é o outro, se aquele valor é igual ao outro, e assim por diante. Agora eu vou passar uma tarefa para vocês. Usando os operadores is e verifique se o float 2.0 verifique como se comporta estes operadores com o float 2.0 e o int 2. A tarefa é exatamente isso aqui. Eu vou deixar o código aqui. A igual a 2, B igual a
2.0. Print A is B, né? Depois eu vou testar print A igual a B, certo? Quando eu pergunto se A é B, né? Vou até deixar mais, botar assim, A é B, botar uma interrogação, né? E aqui eu vou botar um res, para ficar mais fácil de a gente um format. A gente tem o que? A igual a B, B igual a B e res igual a... Deixar um pouquinho aqui, né? Eu acho que aqui eu tenho que botar só igual, né? Pronto. Deixar desse jeito assim que fica mais fácil de a gente interpretar o resultado. Só testar aqui pra você não fez nenhuma besteira. Beleza, não fiz. Ó, 2 é igual a 2.0 não é igual. Porque o 2 é um tipo float e o 2.0 é um tipo float e o 2 normal é um tipo inteiro. Nesse caso aqui, o 2 não é o 2.0, porque são, embora sejam numericamente iguais, eles são tipos diferentes, né? Um é o 2.0, que é um tipo float, e o outro é o 2 normal, que é um tipo inteiro. Agora, na hora que eu vou utilizar o operador de igualdade, ele vai dizer que é verdadeiro, né? 2 é igual a 2.0? É, porque o 2 e 2.0 matematicamente são iguais, né? O operador is, além de examinar se é igual, ele verifica se o tipo é o mesmo, se aquele dado é exatamente o mesmo que o outro, né? Neste caso aqui, ele, no primeiro caso, os dois são numericamente iguais, né? Só que o tipo deles são diferentes. Então eles não são o mesmo objeto. Não são o mesmo objeto. Já no outro caso aqui, ele só verifica só matematicamente, né? Se um é igual ao outro. A mesma coisa vale lá se a gente for considerar o operador is not, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, e vou botar um is not aqui, ele vai ser verdadeiro, né? Vou fazer o oposto, certo? Vamos testar. Ó, nesse caso aqui, eu fiz o oposto. Eu considerei os mesmos dados, fiz o oposto. 2 não é 2.0, é verdade. Entendeu? 2 é diferente de 2.0, falsa, porque aqui eu tô analisando o resultado. E nesse outro caso aqui, eu tô analisando, além do resultado, eu tô analisando a tipagem, né? Exemplo 3. Operadores relacionais e booleanos. Podemos juntar com booleanos, certo? Aí a gente tem que lembrar das precedências, né? Da mesma forma que a gente viu lá as precedências da matemática, se a gente for vir aqui e descer aqui embaixo, né? Aqui, ó, vocês vão vir aqui e vão ver a precedência, né? Da mesma forma que a gente, na matemática tinha as precedências lá, aqui a gente também tem precedências. Os operadores lógicos, por exemplo, eles estão abaixo dos operadores relacionais. Dessa forma, a gente pode utilizar sem parênteses, né? Fazer, por exemplo, A igual a A e B, A2 igual a 3, né? E fazer uma comparação depois. Vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que fica, certo? É melhor com exemplos.
que eu tenho aqui? A igual a 2, B igual a 5, A igual a maior que B. Nesse caso aqui, se eu for printar, A maior que B é certo. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou negar. Pegar essa expressão aqui e negar. Eu posso fazer isso aqui, né? Eu simplesmente vou pegar aqui e botar um not. Quando eu nego, é a mesma coisa que eu aplico um não aqui, né? Dessa forma eu consegui fazer aqui, né? Você vê que eu juntei os operadores relacionais com os operadores booleanos. Vamos ver outro exemplo aqui. C igual a mais B, res igual a C, maior que A, maior que B. Então vou copiar aqui, né? C, A, B. Só adicionar o C aqui, né? 7 maior que 2 e maior que 5, falso. O que eu posso fazer aqui, né? Eu posso tentar dar o B aqui ou A aqui, pra ver se vai dar verdadeiro. Isso aqui tem que mudar aqui, né? C, B, A. O certo era ter copiado aqui e repetido, certo? Agora eu corrigi. Então, o C é a soma de A mais B, certo? O A é igual a 2, o B é igual a 5. Então eu vou ter C, B, A nessa ordem aqui, né? O 7 maior que 5 maior que 2, verdadeiro. Nesse caso aqui, observe que eu estou utilizando mais de um operador booleano, né? Eu utilizei um operador booleano com outro. Operador booleano não, operador relacional, foi mal. Um operador relacional e logo em seguida eu utilizei outro operador relacional. É possível fazer isso. Vamos ver mais um exemplo aqui. Ó, res igual a A menor que C e A menor que B. Nesse caso aqui. Eu posso também fazer isso aqui. Nesse caso aqui, eu não preciso botar parênteses por causa daquela questão de precedência que eu falei, né? Os operadores relacionais têm prioridade em relação aos operadores lógicos. Vamos testar isso aqui. Vou copiar a mesma coisa aqui, né? Pra gente aproveitar. A menor que C e A maior que B é... Ó, 7 menor que 2 e 2 maior que 5 é falso. Agora vamos dar valores aqui, né? Eu vou dizer que A igual a 5, né? O C igual a 7, B igual a 2. Nesse caso aqui vai ser verdadeiro, né? Porque o 5 é menor que 7 e o 5 é maior que 2. Observe que eu posso juntar aqui, né, os operadores, de tal forma que eu posso criar expressões mais complexas. Eu vou passar uma tarefa aqui para vocês. Um sensor de temperatura deve retornar sempre que a temperatura estiver acima de 38 graus. Ou sempre que a temperatura estiver abaixo de 18 graus. Então, basicamente, eu vou ter um sensor de temperatura, né? E esse sensor de temperatura deve retornar true. Botar true, né? Ou tá? Os dois são equivalentes. Eu vou botar o próximo exercício, certo? Esse aqui seria a tarefa 1.
Tá, acho que já passou 5 minutos, então eu vou tentar fazer aqui. Beleza? O sensor de temperatura deve retornar true ou 1 sempre que a temperatura estiver abaixo de 38, né? Então eu vou, primeiro, eu vou definir uma temperatura aqui, botar um input, né? Temp, input, digite a temperatura em graus Celsius. Depois eu vou converter esse input aqui para inteiro. Ou ponto flutuante, né? Tanto faz. Posso botar float também. E a saída seria esse aqui, ó. Ele vai retornar verdadeiro sempre que for maior que 38. E vai retornar verdadeiro sempre que for menor que 18. O sensor está ativo. Ponto format. Aí depois a gente fecha aqui e testa. Aí eu vou testar aqui, ó. Ele vai ter que retornar se for maior que 38 ou menor, né? No caso aqui, né? Ou deixa eu matar o kernel aqui. Vou testar se for 40 graus. 40 graus tem que estar verdadeiro. Testar outro valor aqui. 10 graus, verdadeiro. Testar um valor entre 38, próprio 38, né? Falso, porque ele não é maior. Testar 20 graus, né? 20 graus é falso, porque ele não é nem menor que 18 e nem maior que 38. A resposta seria essa. Agora vamos tentar refazer aquele exemplo lá do shopping utilizando esses operadores novos que a gente aprendeu, combinando eles. Imagine uma porta de shopping que deve abrir se e somente se as seguintes condições forem verdadeiras. De 350 pessoas no local for atingida. A porta não foi aberta nos últimos 10 segundos. O horário atual é entre 13 horas e 22 horas. Utilize como base as seguintes perguntas. Então, você vai perguntar ao usuário, né? Quantas pessoas estão no local? Há quantos segundos a porta foi aberta? Qual o horário do dia em horas? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para o usuário digitar quantas pessoas estão no local, a quantos segundos a porta foi aberta e qual o horário do dia em horas, né? Se é 13 horas, se é 22 horas, se é 10 horas e assim por diante. Depois vocês vão criar aqui uma expressão booleana que verifique se a porta do shopping deve ser aberta ou não. Se deve ser aberta, vai retornar true. Se não deve ser aberta, deve retornar false. Tentem fazer aí. O que eu tenho? Eu tenho essas perguntas. Lotação é igual a int input. Aí eu vou perguntar, né? Quantas pessoas estão no local? Depois eu tenho o tempo em que a porta foi aberta. E aí vai perguntar input. Em quanto tempo? Quanto tempo a porta foi aberta? Em segundos, né? E por último o horário. Int input que horas são? Como é que eu resolvo isso aqui? Eu vou definir que porta abriu é igual a lotação tem que ser menor ou igual a 350, né? Porque ele fala aqui que a lotação máxima é 350 pessoas. Então se a lotação for acima de 350, a porta não abre, né? Esse valor aqui vai ser falso. E tem que ser porque se somente se todas essas condições aqui tem que ser verdadeira. A porta
não foi aberta nos últimos 10 segundos. Então, tempo em que a porta foi aberta tem que ser maior que 10 segundos, correto? Porque se a porta foi aberta nos últimos 10 segundos, ela não vai abrir de novo. End. Aqui eu vou botar um parênteses porque a gente vai ter duas condições, né? Nesse caso aqui, o horário tem que estar entre as 13 horas e as 22. Então o horário tem que ser maior que 13 e o horário tem que ser menor que 22 horas. Maior ou igual, né? Botei desse jeito aqui é mais para ficar didático. Pra gente separar essas três condições. No final a gente vai imprimir, né? A porta abriu, pergunta, ponto format. Opa, tem um erro. Ah, tá aqui na verdade o erro, né? Quando as pessoas estão no local, eu vou fazer um exemplo aqui que eu vou ter 200 pessoas no local. A porta foi aberta nos últimos 60 segundos e as horas são 16 horas. Porta abriu. Agora vamos fazer uma outra coisa aqui, né? Aqui, nesse caso aqui, eu acho que eu cometi um erro, né? Porque se já existir 350 pessoas no local, a porta não pode abrir. Vou testar aqui de novo. Tem 350 pessoas, tempo aberto foi 50 segundos e o horário foi 20 horas. A porta não vai abrir porque já está lotado. O local tem 350 pessoas lá dentro, então ela não vai abrir. Fazer o outro exemplo, vai ter 200 pessoas, 7 segundos. E as horas, às 14 horas. Não vai abrir porque a porta teve 7 segundos que a porta abriu. E mais um último exemplo aqui para a gente verificar o nosso código. Vou botar que tem 0 pessoas no local. A porta abriu tem 1000 segundos, mais ou menos. E o horário são 23 horas. Não vai abrir, né? Porque, embora essas duas condições aqui sejam verdadeiras, essa aqui é falsa. Porque o shopping está fechado, né? O shopping só funciona das 13 às 22 horas. Agora vamos seguir em frente. Métodos de string. Existem métodos para identificar e classificar as strings. Estes são conhecidos como métodos is. Eles podem verificar se uma string são números, letras, alfabéticos, etc. Exemplo 1. Método de identificação is alpha. Esse método ele retorna verdadeiro se a string contiver valores alfabéticos, né? Vou até anotar aqui. Este método retorna verdadeiro se a string contiver apenas caracteres alfabéticos. Caso contrário, retorna falso. Vamos ver um exemplo aqui. Se eu tenho A igual a... botar um monte de letra, né? A, B, C, D, E, F, G. E eu vou utilizar a.isAlpha. Ele vai retornar verdadeiro. Agora se eu fizer isso aqui, ó. Retorna falso, porque ele não tem só caracteres alfabéticos. Eles têm um número aqui, né? Vou botar aqui abaixo. Ó. Tá vendo? Retornou falso. Aqui ele vai retornar verdadeiro. Uma coisa interessante é que se eu fizer isso aqui e botar tab e tab, vai aparecer todas as funções, aparece todos os métodos para aquela classe lá, né? No caso aqui a classe string, né? Observe que tem um monte de método que a gente pode utilizar com as strings. A gente não vai mostrar todos, né? Vai mostrar somente alguns aqui. Mas depois a gente vai mostrar uma referência que você pode olhar e verificar quais são os tipos disponíveis e como é que funciona cada um deles, né? Vamos para um exemplo um pouquinho mais complicado. B igual. Eu vou entrar no site aqui, lá na parte de string, né? E vou copiar isso aqui. Se eu não me engano, esse caractere aqui é o Unicode para 0. E o C igual a pegar aqui, né? Copiar e colar. Deixa eu ajeitadinho, né? Esse aqui é o Unicode para a letra G. Eu posso testar, né? Print. B.
é alfabético. B, né? Igual a B e Alt igual a B. Isso. Ó, o que que eu vou fazer aqui? Eu não lembro o nome do método. Eu vou escrever aqui, aperto Tab. Ó, já apareceu aqui, ó. Eu posso navegar aqui e apertar Enter. Pronto, já foi. Depois eu vou fazer o mesmo aqui com outro, né? Print. C é alfabético. C igual a C. Alt igual a C. Ponto isso. Ó, observe que o zero aqui ele não é alfabético, é um número, né? E o G aqui é alfabético. Mesmo utilizando aqui essa notação de Unicode. Vamos para mais um outro exemplo. S igual a Laker 98. Print. Botar. É alfabético. S ponto. Isso, como eu não lembro, digamos que eu não lembre, né? Eu vou fazer isso aqui, tá vendo? Não é alfabético. Lakers 98 não é alfabético, porque tem esse 98 aqui no final. Mais um exemplo, Z igual a is. Decimal. Decimal escrito desse jeito aqui, né? Como se fosse misturando, trocando as letras, né? Por números, alguns, né? Mesma coisa, print. Z ponto. Eu esqueci de fechar aqui. Ele pergunta aqui, is decimal é alfabético? Não, porque tem números. Deu pra ficar claro, né? Vou passar uma tarefa aqui pra vocês. Guarde o nome do usuário, idade e e-mail. Imprima utilizando o método .format. Diga o tamanho do nome e se é ético. Tamanho do nome do usuário aqui, né? Ou não. Mais ou menos assim, né? Você vai pedir para o usuário digitar o nome, a idade, o nome do usuário dele, né? A idade e o e-mail. Vai imprimir isso aqui com o método format e vai dizer se o tamanho do usuário e se é alfabético ou não. Deixa eu deixar mais claro, né? Porque eu acho que aqui não ficou muito claro. Crie um programa capaz de capturar o nome do usuário e o e-mail. Este programa deve retornar. Vou botar só o e-mail para ficar mais simples, tá? Capturar o e-mail. Este programa deve retornar o tamanho do e-mail usando o método len. Verifique se o e-mail. Eu falei e-mail aqui, capturar o e-mail, o nome do usuário, certo? E a idade. E verificar se basicamente vai ser isso aqui. Você vai criar um programa que o usuário tem que digitar o e-mail dele, o nome do usuário e a idade. Esse programa deve retornar o tamanho do e-mail. Aí você vai usar o método len para fazer isso, verificar se o e-mail e depois você vai verificar se o e-mail, o nome do usuário e a idade são alfabéticos. Basicamente, eu vou pedir para digitar o e-mail, input, digite seu e-mail, né? Depois tem que digitar o usuário. Digite seu usuário. E depois tem que digitar a idade. Input. Digite sua idade.
Agora eu vou imprimir, né? A primeira coisa que tem que imprimir é o tamanho do e-mail, né? O tamanho do e-mail digitado é... Ele vai pegar o tamanho dessa string, né? Depois, print o e-mail é alfabético? Pergunta. E-mail, e-mail, ponto, is, alfa. Continuar de novo, print. Depois vem o usuário alfabético. E por último, a idade. Idade. Edita o meu e-mail, lucas@ufac.br, por exemplo. Vou botar Lucas LR, meu usuário. E minha idade, vou botar que eu tenho 7 anos. O tamanho do e-mail são 13, né? Se a gente contar aqui, deve dar 13 caracteres. Ele vai verificar lucas@ufac.br é alfabético? Não, porque tem esse arroba aqui e tem esse ponto aqui que não é alfabético. Ele não é considerado, né? Posso até fazer um teste aqui, ó. Vou botar lucas@ufac. E aqui eu boto Lucas 1, 2, 3 e 1 ano. Tá vendo? Então o arroba não é alfabético, não é só o ponto, né? Inclusive, se botar o ponto também não vai funcionar. E a idade, obviamente, também não é alfabética. Exemplo 2. Métodos. Esses métodos aqui, o isDigit, o isDecimal e isNumeric. Esses métodos aqui, eles praticamente fazem a mesma coisa. Eles verificam se são números. Só que tem uma ressalva, né? O isDecimal, ele é o mais restrito de todos. Ele só verifica se o número é aquele número arábico lá de base 10. Vamos ver aqui, né? O método. Vai ter um salário. É R$ 4.500, né? Que uma pessoa ganha. Vou botar RS, né? Esse salário aqui é um número, né? Mas se a gente for verificar, né? Print. Salário é decimal. Porque eu tô utilizando isso decimal. Botar um barra N aqui e botar um alt. Ponto forward. Salário igual a salário. E o alt igual a salário. Ponto is decimal. Esse salário aqui, ele vai mostrar que não é decimal. Porque a gente tem esse R aqui, ou esse S cifrão, né? O ponto aqui também que eu não considero. Tudo isso aqui não são números, né? Dessa forma ele não é decimal. Agora, se eu fizer o seguinte aqui, vou pegar isso aqui, copiar. Digamos que eu digito o salário dessa forma. Só isso aqui, né? O salário agora ele é decimal. Ah, o isnumérico tem que ter ponto, eu esqueci desse detalhe. Vamos ver agora o dígito, né? O dígito também é parecido. Eu vou pegar outro exemplo aqui, né? O método
isDigit. A gente tem um telefone, né? Vou botar até 1. Igual a botar esse número aqui. Vou botar na forma de string, né? Print. Até 1.isDigit, né? Nesse caso aqui, se você for ver, é a mesma coisa, né? Deixa eu só corrigir isso aqui. É a mesma coisa. Ele não é um dígito porque tem esse tracinho aqui. O que é que eu vou fazer? Simplesmente eu vou tirar. Vou pegar um outro exemplo aqui, né? Ou esse mesmo exemplo e tirar aqui. Ele agora aqui ele vai dizer que é um dígito. Depois eu vou falar agora do método numérico, né? Vou fazer com exemplos aqui. Eu tenho no 1, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. E o num 2, eu vou vir aqui lá embaixo e vou pegar isso aqui. Isso aqui é um número em outro idioma, certo? Se eu quiser aqui jogar no Google, eu vou jogar no Google aqui pra vocês verem. Isso aqui mostrou, não é o número 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? São os números aqui, em outro idioma. Agora eu vou testar. Criei um no 1, no 2. Agora eu vou comparar print. É, numérico. No 1, no 2, no 1 ponto. Agora eu vou botar um no 2, né? Nesse caso aqui, observe que os dois são numéricos, porque tanto esse aqui é numérico, é um número de verdade, e tanto esse aqui também é um número. Só que esse aqui é um número em outro idioma. Vamos verificar se esses aqui são dígitos, né? É, dígito. Nesse caso aqui, ó, o primeiro aqui, ele é um dígito, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 é um dígito. Da mesma forma que a gente verificou aqui, né? E o telefone, quando só tinha esses números aqui, ele era um dígito. Mas esse número aqui, que é um número em outro idioma, não é um número com caractere latino, como a gente está acostumado, não é um dígito. Então o que a gente vai ter aqui? Vai ser true, true e false. Resumidamente, o isnumeric ele aceita números em outras línguas. E por fim a gente tem essa tabela aqui mostrando. O isdecimal, ele vê que ele aceita só números decimais. Já o isdigit, ele aceita números decimais, né, latinos, e esses caracteres subscritos aqui, né, mais alguns números. E o isnumeric é o mais genérico de todos, né? É como se a gente tivesse o isnumeric, ele engloba todos, o isdigit, ele engloba o isdecimal, né? Mais ou menos assim. Não vai funcionar. Vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isnumeric. Tá Y aqui, porque tá no modo. Não vai funcionar. Só complementar aqui. Pois não é uma string. Pois não é uma string. E os métodos são exclusivos para o tipo de dado string. Tipo classe, né? Botar o classe aqui. Ou classe. Geralmente a gente chama de classe. Is all num. Verifique se a string. Quer dizer, eu copiei o lugar errado aqui, desculpa. O método is all num
é o método que retorna true se uma string contiver apenas caracteres alfanuméricos. Caso contrário, retorna false. Vamos ver um exemplo aqui. Bhaskara igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Isso. Não é já o primeiro aqui, tá vendo? Falso, né? Porque a gente tem isso aqui. Mas aí o que, que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó. Eu vou botar 3x. Nesse caso aqui é ser verdadeiro. Tá vendo? Nesse caso aqui é falso, não é? Nesse aqui é 3x mais... Vou tirar o mais aqui, tá? E ainda vou mostrar mais um exemplo aqui. Observe que esse é verdadeiro e esse é verdadeiro. Então a gente percebeu aqui que no is all ele vai verificar se ele é alfanumérico. Alfanumérico quer dizer que pode ter tanto... É como se fosse a combinação, né? Do is numeric, né? Com o is alpha. Ele combina os dois. Mas ele não vai funcionar, por exemplo, se a gente botar um mais aqui. Agora vamos para a tarefa, certo? Crie um programa capaz de identificar se um número é celular ou fixo. O número de telefone deve conter apenas dígitos. Número de celular deve conter 11 dígitos. O número de telefone fixo deve conter 10 dígitos. Vou dar um exemplo aqui, ó. O de celular vai ser o quê? 11, 1, 2, 3, 4. Começa geralmente com 99, né? 999, 1, 2. Aí eu boto 4 números. Acho que é isso, né? 1, 2, 3, 4. Vou botar aqui só o traço pra ver se tá tudo certinho. Mais um 9 aqui. É, mais ou menos isso aqui, tá vendo? Esse aqui é um número de celular. E o número fixo é... Posso botar aqui 68. Esse aqui é um número fixo. Exemplo, né? Resolver esse exercício. Basicamente, vou botar um número aqui. Input. Digite um número de telefone. Certo? Numérico. Ponto is. Décima. Tan igual a len. Print. É um número de celular? Pergunta. Format. Numérico. And tan. Igual a... Falei que tinha 11 dígitos, né?
é um número fixo. Ponto format. Numérico and então igual a 10. Basicamente, se o número for numérico e tiver um tamanho igual a 11, é um número de celular. Se o número for numérico e tiver um tamanho igual a 10, é um número fixo. Vamos testar aqui. Eu vou pegar esse número aqui, né? Ctrl C. Testar aqui. Ele é um número de celular, mas não é um número fixo, né? Tem a interrogação aqui que eu esqueci. E o outro número aqui é um número fixo, mas não é um número de celular. Testar. Tá vendo? Exemplo 3. Método. Exemplo 3 não, esse aí já viu, né? Exemplo 4. A igual a. O identifier, ele vai verificar se o caractere, se a string, ela consegue ser representada na forma de uma variável, né? Mais ou menos ele verifica se é uma senha válida, se é um usuário, ou se esse caractere, essa string pode ser uma variável. Por exemplo, se eu botar aqui a igual a oi, print a.isIdentify. E eu fecho aqui, né? Ele vai me dizer que é verdadeiro, porque esse aqui é um texto, né? Agora se eu botar aqui uma senha, né? Senha válida. É um... qualquer coisa aqui. E uma senha inválida. Depois testar, print. É válida. Essa aqui que é inválida, né? Ele vai dizer que isso aqui é uma senha válida, isso aqui é uma senha inválida. Ele basicamente verifica se aquela string lá, ela pode ser um nome válido para uma variável. Vamos agora para o exemplo 5. Outros métodos. A gente tem vários outros métodos além desse, né? Por exemplo, se eu pegar aquela lá, qualquer string que eu tenho aqui, senha válida, foi a última string que eu escrevi, botar um ponto e apertar tab e escrever is, ele vai mostrar todos esses métodos aqui. A gente não vai chegar a ver todos aqui porque vai ficar muito maçante, né? Mas se você vir aqui e descer um pouco, a gente vai ver que tem esses métodos aqui, ó, o istitle, isCapitalizer, split, upper, down, todos esses métodos. Tá vendo? Vou copiar, né? A gente tem um método isTitle, retorna true, se a string segue regras de título. Regras de título seria mais ou menos assim, exemplo. O 7 anões. Sempre com a primeira letra do nome maiúscula, como se tivesse capitalizado. O is space, né? Verifica se a string é um espaço em branco. Depois, is upper. Verifica se todas as letras dos nomes são maiúsculas. Depois a gente tem o is
lower. Todas as palavras são com todas as letras em minúsculo. Todas aqui, né? A gente pode ver mais métodos aqui, tem a documentação oficial, né, do Python. Se eu clicar aqui, eu vou olhar aqui, dar uma procurada aqui e vou ter os valores. Ou então aqui no site, esse site aqui é muito legal, né? É o W3 School. Ele vai falar todos os métodos aqui, não só os métodos I, certo? Mas os outros métodos também. Com aquele método capitalizer que transforma uma string, ele transforma a string sempre a primeira letra em maiúsculo, né? O outro método lá que esse aqui Title, né, converte o primeiro caractere de cada palavra em letra maiúscula e assim vai. Só que aqui nesses métodos de transformação tem algumas coisas que a gente não consegue fazer ainda. Por isso a gente vai deixar para depois. Agora vamos testar com esses aqui. Tarefa. Crie um programa capaz de dissecar uma entrada digitada pelo usuário. A saída do exercício deve identificar os seguintes padrões. A classe de entrada. Então o usuário vai digitar uma entrada, né, de dados. Ele vai identificar a classe. Depois ele vai verificar se a entrada só tem espaços, né? É um número. Use isNumeric. Vou até trocar aqui, é numérico. Se a entrada é alfabética, se a entrada é alfanumérica, se a entrada está em maiúsculas, se a entrada está em... Opa! Capitalizada. E pode ser utilizada como nome de variável no Python, por exemplo. Tente fazer um programa que consiga fazer tudo isso. A saída, só para mostrar aqui rapidinho, ela tem que ser mais ou menos assim. Vou ficar mais ou menos assim. Beleza, eu vou fazer aqui. Eu vou botar aqui algo, né? Vou botar input. Digite algo. Aí o cara digita água e print a classe de ponto format algo type algo print, botar assim, né, para só tem espaços. Pergunta. Algo ponto is space. Vou copiar aqui porque aqui vai ser parecido depois. Botei é numérico, né? Is numérico ou é um número?
Copio. Próximo é alfabético. Isalfa. Próximo. É alfanumérico? Alfanum? Alnum, no caso. Is upper. Depois minúsculo. Lower, no caso. Capitalizada. É Stitle, no caso. Se tiver capitalizado, é Stitle. Tem mais aqui. É o último, né? Como um nome de uma variável is identifier. Eu vou digitar aqui, vou fazer espaço em branco. Olha, diz que é da classe string, né? Só tem espaço verdadeiro, o resto tudo falso. Vou testar de novo aqui. E aí eu vou botar uma coisa assim, certo? Falso aqui, quem é verdadeiro aqui é um numérico, né? Ou um número. Vamos testar aqui, A, B, C. Ó, nesse caso aqui ele é alfabético, é alfanumérico, né? O capitalizado faltou trocar. Nesse caso aqui eu botei is title, né? Vou trocar aqui é um título. Então a gente voltou aqui. Vou escrever aqui um título, certo? Harry Potter. O filme lá, né? O filme do Harry Potter tá capitalizado, né? Ele é um título. É um título? É um título, tá certo. Depois vamos escrever. Testar mais uma coisa aqui. 1, 2, 3. Abacaxi. Nesse caso aqui, ele vai ser alfanumérico, né? Mas ele não pode ser utilizado como variável, porque ele começa com número. Mas se botar abacaxi 1, 2, 3, 1, 3, 4, vai ser, né? Ele é minúsculo, né? Que só tem letras minúsculas. E ele pode ser utilizado como variável. Ficou mais ou menos assim o exercício. Os métodos aqui, ó, tem o isTitle aqui. Inclusive você pode clicar aqui, né? E dar uma lida aqui. Pra ver melhor aqui, ele explica um exemplo. Dá pra você praticar. Um monte de coisa esse site aqui é bem legal. Depois daqui, esse aqui é o último exemplo, certo? Agora, alguém não iniciou as atividades para casa? Quem não iniciou, aproveita esse último horário aqui, essa 1 hora aqui, para fazer esses exercícios, certo? E fazer o upload lá. Só mostrando de novo como é que faz. Vou voltar lá pro início, né? Venho aqui em início. Depois eu venho aqui. Clico aqui em material auxiliar, né? Baixo ele aqui. Eu já baixei até, né? Eu posso extrair tudo aqui. Vou ensinar outra forma aqui. Venho, copio aqui esse endereço, né? Venho aqui. E eu carrego, né? O local aqui para eu carregar, né? No caso aqui tava aqui. Abrir. Como eu já tinha aqui, eu já tinha feito isso antes, eu clico overwrite, certo? Uma outra forma era você colar direto lá na pasta, né? Eu posso também ter essa opção. Venho aqui, procuro na minha pasta, né? A pasta que estava aqui, documentos, meus notebooks. E tá aqui, capítulo 2, né?
Tem essas duas opções. E aqui vai ter um local para você botar o cabeçalho, né? Você vai apagar isso aqui, trocar aqui para o modo Markdown, escreve aqui seu cabeçalho todo certinho, certo? Tenta fazer esse primeiro exercício. O primeiro exercício aqui é para fazer a lista de compras, né? Parecido com o exercício lá que a gente fez, que tinha uma tabela, né? Que tinha de gastos, de despesas e ganhos. Esse segundo exercício aqui é de sentenças lógicas. Esse aqui, gente, eu não usei o Python, usei a cabeça para resolver. O terceiro exercício é de um semáforo. Se vocês tiverem dificuldades, vocês podem procurar lá no Discord, certo? E o quatro exercícios do ano bissexto. E é para você escrever uma expressão, né? Que tem como incógnita um ano, né? O cara digita lá um ano, ele vai verificar se aquele ano é bissexto ou não. Basicamente isso. Então vocês aproveitam esse tempo aqui para fazer, né? Ou se quiser fazer mais tarde também pode fazer. Mas depois que você fez, você vai clicar aqui em entregar atividade e já tá aqui. Vocês têm, se eu não me engano, até 16 de outubro, né? Quem já terminou, conseguiu fazer tudo, tá liberado. Vou simular que eu estou enviando, certo? O exercício. Eu vou vir aqui, né, e compactar, né? Enviar para a pasta compactada. Eu vou botar aqui o meu nome, né? Fazer uma simulação aqui de enviar o capítulo. O nome completo, né? Então, Lucas Lima Rodrigues. Traço. Cap 2. Lembrando aqui, para vocês enviarem tanto o capítulo 2 quanto a folha de resposta. Certo? O capítulo 2 foi aquele que a gente fez aqui, né? Que eu fiz junto com vocês, né? E a folha de resposta é isso aqui resolvido. Das questões para casa. Feito isso, já tá na forma de zip, né? Vou vir aqui. Vou ver um arquivo. Eu procuro aqui, né? Venho em documentos, na pasta onde tá salvo, meus notebooks. Capítulo 2. Clico aqui. Tentem, gente, sempre bote o seu nome no zip, certo? Porque fica mais fácil pra gente, porque quando a gente recebe lá, fica meio bagunçado e tal. Eu fiz o upload aqui, agora eu clico em entregar. Ele vai perguntar se eu quero entregar, clico OK. Pronto. Então, tchau. Falou.